O coração dispara quando, diante da porta, prestes a se fechar, um olhar inesperado desperta tudo que nenhum dos dois ousou admitir. No ar, o choque silencioso de um sentimento proibido, prestes a explodir. Algo vai mudar, e nada poderá ser desfeito. Se inscreva no canal e descubra o que aconteceu. O vento quente de Salvador carregava o aroma de dendê e café, quando Hyun-woo estacionou o carro preto importado em frente ao prédio comercial no Pelourinho. Aos 28 anos, o empresário coreano ajustou o terno cinza escuro e verificou o relógio suíço no pulso. 9 da manhã em ponto. Como sempre, chegara 15 minutos antes do horário marcado para as entrevistas. A filial brasileira da empresa familiar precisava de um novo coordenador de projetos, e ele viera pessoalmente do escritório de Seul para selecionar o candidato ideal. O prédio colonial restaurado contrastava com os arranha-céus de vidro que dominavam outras partes da cidade. Hyun-woo subiu as escadas de mármore com passos medidos, cumprimentando educadamente a recepcionista que o aguardava com café coado e água gelada. Ele preferiu apenas a água. O café brasileiro era forte demais para seu paladar acostumado ao chá verde matinal. A sala de reuniões havia sido preparada conforme suas instruções. Mesa retangular, cadeiras alinhadas, ar-condicionado regulado para 22 graus, documentos organizados por ordem alfabética. O primeiro candidato chegou pontualmente às 9h15. Terno escuro, pasta de couro, currículo impecável em papel timbrado. Hyun-woo conduziu a entrevista em inglês, avaliando competências técnicas, experiência internacional e capacidade de adaptação aos métodos coreanos de trabalho. O rapaz respondia com precisão, mas faltava-lhe algo que Hyun-woo não conseguia definir. Talvez espontaneidade. Talvez paixão genuína pelo que fazia. O segundo candidato repetiu o padrão. Formação em universidade particular. MBA no exterior. Fluência em 3 idiomas. Conhecimento teórico impressionante. Porém, quando Hyun-woo perguntou sobre sua maior motivação profissional, a resposta soou decorada, como se tivesse sido ensaiada centenas de vezes diante do espelho. Ele agradeceu polidamente e marcou o horário do próximo. Às 10h45, enquanto revisava as anotações sobre os candidatos anteriores, Hyun-woo ouviu um barulho incomum vindo da rua. Guinadas de freio, vozes animadas, risadas. Levantou-se da cadeira e caminhou até a janela que dava para a ladeira de pedras portuguesas. Lá embaixo, uma jovem de cabelos castanhos presos em rabo de cavalo tentava estacionar uma bicicleta vermelha entre 2 carros. Ela vestia uma blusa branca simples, calça jeans e tênis gastos. Uma bolsa de pano colorida atravessava seu peito. A cena chamou sua atenção não pela simplicidade do transporte, mas pela desenvoltura da moça. Ela cumprimentava os passantes, sorria para um vendedor de acarajé que gritava algo em dialeto baiano, e ainda encontrava tempo para fazer carinho num cachorro vira-lata que se aproximara. Hyun-woo franziu a testa. Seria possível que aquela jovem fosse uma das candidatas? Conferiu a lista de nomes. Mariana Santos, 25 anos, formada em administração pela Universidade Federal local. 5 minutos depois, a recepcionista bateu na porta. Sr. Park, a próxima candidata chegou. Hyun-woo voltou para sua posição atrás da mesa, ajeitou os papéis e aguardou. A porta se abriu e ela entrou. Era exatamente a jovem da bicicleta. Mariana sorriu abertamente, estendeu a mão com firmeza e disse: "Bom dia. O senhor deve ser o Hyun-woo. Que nome lindo, aliás. Prazer em conhecê-lo." Ele apertou a mão dela, notando que estava ligeiramente suada, provavelmente pela pedalada sob o sol baiano. "Bom dia, senhorita Santos. Por favor, sente-se." Mariana puxou a cadeira e se acomodou com naturalidade, cruzando as pernas e apoiando os braços na mesa. "Espero que não se importe pela bicicleta. É meu meio de transporte preferido aqui em Salvador. Consigo ir a qualquer lugar, não fico presa no trânsito e ainda faço meu exercício diário." Ela riu de forma espontânea. "Além do mais, é bem mais ecológico que esses carrões importados, não acha?" Hyun-woo piscou 2 vezes. Nenhum candidato havia comentado sobre seu carro. Na verdade, nenhum candidato havia demonstrado tamanha informalidade nos primeiros segundos de uma entrevista. Ele abriu a pasta dela e começou com as perguntas padrão. "Conte-me sobre sua experiência profissional anterior." Mariana se animou ainda mais. "Trabalhei durante 3 anos numa ONG aqui no Centro Histórico, coordenando projetos sociais para jovens da periferia. Foi incrível! A gente desenvolvia oficinas de capacitação profissional,
Ajudava na elaboração de currículos, fazia ponte com empresas locais. Ela gesticulava enquanto falava, os olhos brilhando de empolgação genuína. O mais legal era ver quando um menino ou uma menina conseguia o primeiro emprego. Parecia que a gente tinha ganhado na loteria. Eu chorava igual criança. Hyun-woo anotou algo no papel. A espontaneidade dela era desconcertante. E por que decidiu sair da ONG? Mariana suspirou. Questões financeiras. A entidade perdeu um patrocínio importante e teve que cortar funcionários. Fui uma das últimas a sair porque realmente amava o que fazia lá. Durante os 20 minutos seguintes, Hyun-woo conduziu a entrevista pelos trilhos tradicionais. Perguntou sobre conhecimentos técnicos, domínio de softwares, capacidade de liderança. Mariana respondia tudo com competência surpreendente, mas sempre temperando as respostas com exemplos práticos e uma pitada de humor tipicamente brasileiro. Quando ele perguntou sobre sua maior fraqueza profissional, ela riu. Ah, eu sou meio teimosa às vezes. Quando acredito numa ideia, insisto até que todo mundo pelo menos pare para escutar. Minha mãe sempre dizia que eu era capaz de convencer um pinguim a morar no deserto. Hyun-woo quase sorriu. Quase. Manteve a expressão neutra e passou para as perguntas sobre disponibilidade para viagens e adaptação a diferentes culturas organizacionais. Olha, nunca saí do Brasil, Mariana disse honestamente. Mas tenho uma curiosidade enorme sobre outros países, outras formas de trabalhar. Adoro aprender coisas novas e imagino que trabalhar numa empresa coreana deve ser uma experiência única. Li bastante sobre a cultura de vocês antes de vir aqui hoje. Isso despertou a atenção dele. O que leu especificamente? Mariana se inclinou para a frente. Sobre o conceito de Jeong, essa ideia de conexão emocional profunda entre as pessoas, e sobre como vocês valorizam o respeito mútuo e a harmonia no ambiente de trabalho. Achei fascinante, porque tem muito a ver com a forma como a gente vive aqui no Nordeste também. A gente preza muito pelas relações humanas. Pela primeira vez na manhã, Hyun-woo se surpreendeu genuinamente. A maioria dos brasileiros que havia conhecido nos negócios sabia pouco ou nada sobre a Coreia além de K-pop e doramas. Mariana demonstrava uma curiosidade intelectual que ele não esperava. Tem alguma pergunta sobre a empresa ou sobre o cargo? Ela assentiu com entusiasmo. Várias. Primeiro, gostaria de saber qual é a maior dificuldade que vocês enfrentam para adaptar os métodos coreanos à realidade brasileira. E segundo, que tipo de projetos eu estaria coordenando inicialmente? As perguntas eram inteligentes e diretas. Hyun-woo explicou sobre os desafios culturais, os prazos diferenciados, a necessidade de encontrar um meio-termo entre eficiência asiática e flexibilidade latina. Mariana ouvia atentamente, fazendo perguntas de acompanhamento que revelavam compreensão rápida dos problemas apresentados. Quando ele terminou de falar, ela ficou alguns segundos em silêncio, processando as informações. Posso ser bem sincera com o senhor? Perguntou ela. Hyun-woo acenou. Eu sei que não tenho o perfil tradicional que vocês devem buscar. Não fiz MBA, não falo coreano, nunca trabalhei numa multinacional. Mas eu tenho algo que talvez os outros candidatos não tenham. Eu entendo profundamente como funciona a mentalidade brasileira, principalmente aqui no Nordeste. E pelo que percebi da nossa conversa, esse conhecimento pode ser muito valioso para vocês. Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Além disso, eu realmente preciso deste trabalho. Não por desespero, mas porque vejo aqui uma oportunidade de crescer profissionalmente e, ao mesmo tempo, aplicar tudo o que aprendi sobre gestão de pessoas e projetos. Eu daria o meu melhor todos os dias. Pode ter certeza disso. A honestidade crua da declaração pegou Hyun-woo desprevenido. Ele estava acostumado com candidatos que vendiam competências e conquistas. Mariana vendia determinação e potencial, coisa rara em qualquer cultura. Consultou o relógio. A entrevista havia durado 40 minutos, 10 a mais que o planejado. Muito bem, senhorita Santos. Entrarei em contato até o final da semana com a decisão. Mariana se levantou e estendeu a mão novamente. Muito obrigada pela oportunidade, Sr. Park. Foi um prazer conhecê-lo. Ela caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se. Ah, e se decidir me contratar, prometo que vou aprender pelo menos o básico de coreano. Já até comecei a pesquisar cursos online. O sorriso dela era genuíno, sem vestígios de bajulação ou falsidade. Depois que ela saiu, Hyun-woo permaneceu sentado por alguns minutos, olhando para as anotações que fizera durante a entrevista. Havia 3 candidatos ainda para entrevistar naquela tarde, todos com currículos tecnicamente superiores ao de Mariana. Mas algo naquela jovem brasileira,
havia despertado sua curiosidade profissional. Talvez fosse a autenticidade. Talvez fosse a inteligência emocional que ela demonstrava. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que, pela primeira vez em semanas, ele havia conduzido uma entrevista que não parecia um interrogatório formal. Levantou-se e caminhou novamente até a janela. Lá embaixo, Mariana desamarrava a bicicleta do poste. Ela acenou para o mesmo vendedor de acarajé, comprou algo em um saquinho de papel e pedalou ladeira abaixo, desaparecendo entre os prédios coloridos do centro histórico. Hyun-woo voltou para a mesa, pegou o telefone e ligou para o escritório em Seul. Precisava discutir aquela contratação com seu sócio mais velho antes de tomar qualquer decisão precipitada. As horas seguintes se arrastaram. Os 3 candidatos restantes eram competentes, experientes e previsíveis. Responderam todas as perguntas adequadamente, fizeram as perguntas certas, demonstraram conhecimento técnico sólido. Porém, nenhum deles despertou em Hyun-woo a mesma sensação que Mariana havia provocado. Quando o último candidato saiu, já eram 5 da tarde. Ele arrumou os papéis, despediu-se da recepcionista e desceu para o estacionamento. O carro estava quente como um forno. Enquanto esperava o ar-condicionado fazer efeito, Hyun-woo refletiu sobre o dia. Em Seul, as decisões empresariais seguiam protocolos rígidos: análise de competências, verificação de referências, períodos de experiência pré-definidos. Aqui no Brasil, ele se via diante de variáveis que não conseguia quantificar facilmente. Como medir a importância da conexão cultural? Como avaliar o potencial de alguém que não se encaixava no molde tradicional? Dirigiu pelas ruas de Salvador sem destino definido, observando o movimento da cidade no final da tarde. Nas esquinas, vendedores ofereciam frutas tropicais que ele não conhecia os nomes. Jovens conversavam alto, gesticulando animadamente. Música saía das janelas abertas, misturando ritmos que seu ouvido coreano ainda estava aprendendo a distinguir. Aquela energia vibrante contrastava drasticamente com a atmosfera controlada e silenciosa dos escritórios de Seul. Parou num sinal vermelho e viu uma jovem passando de bicicleta na ciclovia ao lado. Não era Mariana, mas a cena o fez lembrar da candidata. Havia algo de libertador na forma como ela se movia pela cidade, como se fosse dona do próprio destino. Na Coreia, especialmente nas famílias empresariais tradicionais como a sua, cada decisão passava pelo crivo de gerações anteriores. Cada passo era calculado, cada risco mensurado 10 vezes antes da execução. O sinal abriu e ele dirigiu em direção ao hotel. Precisava de tempo para pensar, para organizar os prós e contras de cada candidato antes da ligação para Seul na manhã seguinte. Mas, no fundo, uma parte dele já sabia que Mariana Santos tinha algo especial. Restava descobrir se esse algo seria suficiente para convencer uma empresa centenária coreana a apostar numa jovem brasileira que chegara de bicicleta para a entrevista mais importante da vida dela. Na manhã seguinte, Hyun-woo acordou antes do alarme, como sempre. Fez sua rotina matinal de alongamentos, tomou chá verde e revisou e-mails do escritório principal. Às 7 da manhã, ligou para Seul. O sócio mais velho, Sr. Kim, atendeu no primeiro toque. Como foram as entrevistas ontem? A pergunta veio em coreano, e Hyun-woo respondeu no mesmo idioma, relatando objetivamente as qualificações de cada candidato. Quando chegou a Mariana, hesitou. Como explicar em termos empresariais a sensação que ela havia causado? Optou por focar nos aspectos técnicos: formação sólida, experiência em gestão de projetos, conhecimento da cultura local, capacidade de comunicação. O Sr. Kim ouvia em silêncio, interrompendo apenas para esclarecer alguns pontos. Ela tem experiência internacional? Não. Fala coreano? Não. Por que você acha que ela seria a melhor escolha? A pergunta ficou suspensa no ar por alguns segundos. Hyun-woo olhou pela janela do hotel, vendo Salvador acordar para mais um dia quente e vibrante. Ela tem algo que os outros não têm, uma compreensão intuitiva de como conectar pessoas e propósitos, e demonstrou uma curiosidade genuína sobre nossa cultura. O Sr. Kim permaneceu em silêncio por mais tempo que o usual. Curiosidade não aparece no balanço contábil, Hyun-woo. Eu sei, mas resultados também dependem de fatores que não conseguimos medir facilmente. A conversa terminou com um "pense mais sobre isso", típico da cultura empresarial coreana. Nada havia sido decidido, mas nada havia sido descartado também. Hyun-woo desligou o telefone e se preparou para mais um dia de reuniões com fornecedores locais. Porém, durante todo o dia,
A imagem de Mariana pedalando pela ladeira do Pelourinho voltava à sua mente. Havia uma leveza nela que contrastava com o peso das expectativas que ele carregava nos ombros desde pequeno. À tarde, decidiu fazer algo incomum para seus padrões. Em vez de voltar direto para o hotel, dirigiu até o bairro onde ficava a antiga ONG onde Mariana havia trabalhado. Encontrou o endereço facilmente. Um sobrado amarelo com janelas azuis, típico da arquitetura baiana. Uma placa pequena na porta indicava Centro Comunitário Esperança. Ele estacionou do outro lado da rua e observou o movimento. Jovens entravam e saíam do prédio, alguns carregando pastas, outros com instrumentos musicais. Uma senhora vendia cocada na calçada ao lado, conversando animadamente com quem passava. Hyun-woo hesitou. Não era seu costume investigar candidatos além do que constava no currículo oficial. Mas algo o impelia a entender melhor o contexto onde Mariana havia desenvolvido suas habilidades profissionais. Atravessou a rua e entrou no centro comunitário. Uma jovem na recepção o cumprimentou com o mesmo sorriso aberto que parecia ser marca registrada dos baianos. Posso ajudá-lo? Hyun-woo explicou que era empresário e estava conhecendo projetos sociais da cidade. A jovem se animou e começou a contar sobre as atividades desenvolvidas ali. Temos oficinas de capacitação profissional, aulas de informática, grupo de teatro, coral. Uma ex-funcionária me falou muito bem deste lugar, disse ele. Mariana Santos. Vocês a conhecem? O rosto da recepcionista se iluminou. Mari, claro que conhecemos. Ela trabalhou aqui por 3 anos e foi incrível. Todo mundo aqui tem saudades dela. Que tipo de trabalho ela fazia? Coordenava os projetos de inserção no mercado de trabalho. Era impressionante como ela conseguia motivar os jovens e também convencer as empresas a dar oportunidades. Uma senhora mais velha, que havia escutado a conversa, se aproximou. O senhor conhece a Mari? Ela foi um anjo na vida do meu neto. Ele estava perdido, sem perspectiva nenhuma, e ela conseguiu uma vaga de menor aprendiz numa empresa boa. Hoje ele está formado em técnico e trabalhando. Tudo por causa da Mari. Os olhos da senhora brilhavam de gratidão genuína. Hyun-woo passou mais 20 minutos conversando com funcionários e beneficiários do centro comunitário. Todos falavam de Mariana com carinho e respeito. Descreviam alguém dedicada, criativa, capaz de encontrar soluções onde outros viam apenas problemas. Ela tinha um jeito especial de fazer todo mundo se sentir importante, disse um jovem que participava das oficinas. Nunca falava de cima para baixo, sabe? Sempre na mesma altura que a gente. Quando saiu do centro comunitário, Hyun-woo tinha uma compreensão mais clara do perfil profissional de Mariana. Ela não era apenas uma candidata com boa formação acadêmica. Era alguém que havia demonstrado na prática sua capacidade de liderar, motivar e gerar resultados em condições desafiadoras. E mais importante, era alguém que as pessoas lembravam com afeto e admiração, mesmo depois de sua saída. Naquela noite, ele ligou novamente para Seul. Desta vez, sua argumentação foi mais estruturada. Apresentou dados concretos sobre o trabalho social de Mariana, depoimentos de pessoas que haviam sido impactadas por sua atuação, exemplos práticos de sua capacidade de liderança. O Sr. Kim ouvia com atenção crescente. Você está recomendando que contratemos alguém baseado em trabalho voluntário? Estou recomendando que contratemos alguém baseado em resultados comprovados em gestão de pessoas e projetos. A conversa foi longa. Hyun-woo teve que responder dezenas de perguntas, esclarecer dúvidas, comparar Mariana com os outros candidatos. Ao final, conseguiu uma autorização condicional. Ela seria contratada por um período experimental de 3 meses, com acompanhamento direto dele. Se demonstrasse competência para o cargo, seria efetivada. Se não, seria desligada sem maiores consequências para a empresa. Na manhã de sexta-feira, Hyun-woo ligou para Mariana. Ela atendeu no segundo toque, com a voz alegre de sempre. Alô? Senhorita Santos, aqui é Hyun-woo Park, da entrevista de terça-feira. Oi, como está? Espero que tenha conseguido encontrar os outros candidatos que procurava. A resposta dela o pegou desprevenido. Mariana não demonstrava ansiedade ou expectativa exagerada, apenas polidez genuína. Na verdade, estou ligando para oferecer-lhe o cargo, disse ele. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Depois, um grito abafado de alegria. Sério? Nossa, que incrível! Muito obrigada pela confiança. A espontaneidade da reação arrancou um sorriso discreto dele. Será um período experimental de 3 meses inicialmente.
Podemos conversar sobre os detalhes na segunda-feira de manhã? Claro, eu estarei lá. Antes de desligar, Mariana acrescentou: Senhor Park, muito obrigada mesmo. Prometo que não vai se arrepender desta decisão. Depois que desligou o telefone, Hyun-woo ficou alguns minutos refletindo sobre o que havia acabado de fazer. Pela primeira vez em sua carreira, havia contratado alguém baseado mais em instinto do que em dados frios. Era uma aposta arriscada, mas algo lhe dizia que Mariana Santos seria uma grata surpresa para todos os envolvidos. No fim da tarde de sexta, ele caminhou novamente pelas ruas do Pelourinho. O movimento era intenso. Turistas misturados com locais, música samba nas esquinas, cheiro de comida baiana no ar. Passou em frente ao prédio onde havia conduzido as entrevistas e sorriu ao lembrar da cena de Mariana estacionando a bicicleta. Quem diria que aquela imagem se tornaria o símbolo de uma decisão que poderia mudar os rumos da filial brasileira da empresa? Parou numa barraca de tapioca e pediu uma doce de leite condensado com coco. O sabor era intenso, diferente de tudo que estava acostumado a comer na Coreia. Mas era gostoso. Talvez fosse uma boa metáfora para o que estava por vir. Diferente do familiar, mas potencialmente rico em possibilidades inexploradas. Terminou a tapioca observando o movimento da rua, antecipando mentalmente os desafios da semana seguinte. Segunda-feira chegou com céu azul e vento suave. Hyun-woo estava no escritório desde as 7 da manhã, organizando documentos e preparando o processo de integração de Mariana. Às 8h30, ouviu vozes animadas vindo da recepção. Ela havia chegado 15 minutos antes do horário, como ele esperava de alguém que demonstrara tamanha determinação. Mariana entrou na sala vestindo uma blusa azul clara, saia preta até o joelho e sapatilhas baixas. Trazia uma pasta simples e um sorriso radiante. Bom dia, Sr. Park. Estou pronta para começar. Hyun-woo se levantou e apontou para a cadeira em frente à mesa. Bom dia, Mariana. Primeiro vamos conversar sobre suas responsabilidades iniciais e as expectativas da empresa. Durante a hora seguinte, ele explicou detalhadamente a estrutura organizacional da empresa, os projetos em andamento, os padrões de qualidade exigidos e os relatórios que ela deveria preparar. Mariana ouvia com atenção total, fazendo anotações detalhadas e interrompendo apenas para esclarecer dúvidas pontuais. Posso perguntar uma coisa? Disse ela quando ele terminou a explicação. Claro. Qual é o maior desafio que vocês enfrentam atualmente na relação com clientes brasileiros? A pergunta era inteligente e direta. Hyun-woo explicou sobre as diferenças culturais que às vezes geravam mal-entendidos, sobre prazos que eram interpretados de forma diferente por coreanos e brasileiros, sobre expectativas nem sempre alinhadas entre as partes. Mariana assentiu pensativamente. Entendo. E vocês já tentaram alguma estratégia específica para minimizar essas diferenças? Algumas, mas sem muito sucesso sistemático. Posso sugerir uma abordagem? Hyun-woo acenou. Que tal criarmos uma espécie de guia cultural bilateral? Explicando para os clientes brasileiros como vocês trabalham e suas expectativas, e ao mesmo tempo criando para a equipe coreana um panorama de como os brasileiros costumam interpretar prazos, compromissos e relacionamentos comerciais? A ideia era simples, mas inteligente. Como você desenvolveria isso? Mariana se animou. Poderia fazer entrevistas com os principais clientes, entender suas dificuldades e expectativas. Ao mesmo tempo, conversaria com a equipe coreana para mapear os principais pontos de conflito. Com essas informações, criaria um material de orientação para ambos os lados. Hyun-woo fez anotações mentais. A proposta demonstrava iniciativa, pensamento estratégico e compreensão clara do problema central da filial. Muito bem, disse ele. Esta será uma de suas primeiras tarefas. Mas antes, precisa conhecer a equipe e os processos atuais. Levantou-se e caminhou em direção à porta. Vamos fazer uma visita ao escritório. Mariana o seguiu, carregando sua pasta e um bloco de anotações. O escritório ocupava 2 andares do prédio comercial. No primeiro, ficavam as áreas administrativas e comerciais. No segundo, a diretoria e as salas de reunião. Hyun-woo apresentou Mariana aos colegas brasileiros e aos 2 executivos coreanos que trabalhavam permanentemente na filial. Ela cumprimentou todos com simpatia natural, fazendo perguntas relevantes sobre as funções de cada um e demonstrando interesse genuíno pelas respostas. Os funcionários brasileiros reagiram com simpatia imediata. Os coreanos mantiveram a polidez tradicional, mas Hyun-woo notou que observavam Mariana com curiosidade discreta. Qual é a dinâmica de trabalho aqui? Perguntou ela quando voltaram para a sala dele.
Reuniões semanais às segundas de manhã, relatórios quinzenais, contato diário por e-mail com CEO. E quanto à informalidade? Posso conversar diretamente com qualquer colega quando precisar de informações? A pergunta evidenciava sua compreensão de que hierarquias funcionam diferente em culturas diferentes. Dentro de limites apropriados, sim, respondeu ele. Mas sempre mantenha-me informado sobre questões importantes. Mariana assentiu. Perfeito. E sobre horários? Sei que vocês valorizam pontualidade. Horário comercial padrão, mas flexibilidade quando necessário para atender clientes ou prazos urgentes. Entendido. O restante da manhã foi dedicado a apresentar para Mariana os sistemas informatizados da empresa, os modelos de relatórios e as planilhas de controle de projetos. Ela assimilava tudo rapidamente, fazendo perguntas técnicas pertinentes e sugerindo pequenas melhorias na organização das informações. Este campo aqui poderia ter uma validação automática, comentou ela sobre uma planilha. Evitaria erros de digitação. Hyun-woo ficou impressionado com a velocidade de raciocínio dela. Em poucas horas, Mariana havia compreendido não apenas os processos básicos, mas também identificado pontos de otimização. Você tem experiência com sistemas integrados? Um pouco. Na ONG, a gente sempre tinha que maximizar a eficiência com recursos limitados. Aprendi a enxergar onde estavam os gargalos. Na hora do almoço, ele a convidou para conhecer um restaurante coreano que havia descoberto na semana anterior. Mariana aceitou com entusiasmo. Nunca comi comida coreana de verdade. Vai ser uma aventura. O restaurante era pequeno e simples, frequentado principalmente por empresários asiáticos e alguns curiosos locais. Hyun-woo pediu bulgogi, kimchi e arroz branco. Mariana experimentou tudo com curiosidade e aprovação. Este kimchi é bem picante, comentou ela, bebendo água gelada. Mas é gostoso. Tem um sabor complexo. Hyun-woo explicou sobre o processo de fermentação, sobre como o prato representava séculos de tradição culinária coreana. Mariana ouvia com interesse genuíno, fazendo comparações com pratos brasileiros, que também passavam por processos de fermentação ou conservação especiais. Sabe o que é interessante? Disse ela. Tanto a culinária coreana quanto a brasileira valorizam muito a comida como forma de conexão social. Aqui no Nordeste, a gente também tem essa tradição de comer junto como forma de fortalecer laços. A observação surpreendeu Hyun-woo. Ele nunca havia pensado nas semelhanças culturais entre os dois países. Durante o almoço, conversaram sobre diferenças e semelhanças entre Coreia e Brasil. Mariana demonstrava conhecimento impressionante sobre geografia, história e economia asiática. Li bastante depois da nossa entrevista, explicou ela. Queria entender melhor o contexto de onde vocês vêm. A dedicação dela em se preparar para o novo trabalho era evidente. E o que mais chamou sua atenção? Perguntou ele. A importância da educação na cultura coreana. E como vocês conseguiram se desenvolver economicamente tão rapidamente nas últimas décadas? É inspirador. Mariana pausou, escolhendo as palavras. Acho que o Brasil poderia aprender algumas coisas com a disciplina e o planejamento de longo prazo que vocês têm. A conversa fluía naturalmente. Hyun-woo se surpreendeu falando sobre sua infância em Seul, sobre a pressão familiar para seguir os negócios da família, sobre como estava aprendendo a navegar entre tradições coreanas e realidades brasileiras. Mariana ouvia sem julgamentos, fazendo perguntas inteligentes e compartilhando suas próprias experiências de crescer numa família simples do interior baiano. Meu pai sempre dizia que a vida é como andar de bicicleta, contou ela. Você só mantém o equilíbrio se continuar pedalando. Quando parei para pensar se devia tentar esta vaga ou não, lembrei dessa frase. Às vezes a gente precisa continuar se movendo, mesmo quando não tem certeza total do caminho. A metáfora ressoou com ele de forma inesperada. Voltaram para o escritório com uma sensação de camaradagem que Hyun-woo não havia experimentado com colegas brasileiros anteriormente. Mariana não o tratava como chefe distante, nem como curiosidade exótica. Havia encontrado um equilíbrio natural entre respeito profissional e proximidade humana, que ele achava difícil de definir, mas fácil de reconhecer. À tarde, ele a acompanhou numa reunião com um cliente local, apenas como observadora. Mariana permaneceu em silêncio durante a maior parte da reunião, mas suas expressões faciais revelavam que estava processando cada detalhe da dinâmica entre Hyun-woo e o empresário brasileiro. Quando saíram da reunião, ela fez comentários perspicazes sobre os pontos onde a comunicação havia ficado mais tensa. Percebi que quando o senhor explicava os prazos, o cliente ficava um pouco desconfortável, observou ela.
Acho que ele interpretou a precisão das datas como rigidez excessiva. Hyun-woo refletiu sobre o comentário. Como eu deveria ter abordado diferente? Talvez explicando a importância dos prazos para o controle de qualidade, e ao mesmo tempo deixando claro que vocês estão abertos a ajustar cronogramas se surgir alguma necessidade justificada. A sugestão fazia sentido. Mariana havia identificado um padrão que ele não conseguira perceber sozinho. Brasileiros às vezes interpretavam eficiência como falta de flexibilidade. Isso acontece com frequência? Basicamente em todas as reuniões que acompanhei até agora, admitiu ele. Talvez seja uma das coisas que podemos incluir no guia cultural que discutimos hoje de manhã. O primeiro dia de trabalho terminou às 6 da tarde. Mariana organizou seus materiais e se despediu dos colegas com a mesma simpatia que havia demonstrado na manhã. Obrigada por hoje, Sr. Park. Foi muito esclarecedor. Obrigado a você. Suas observações foram muito úteis. Ela sorriu. Nos vemos amanhã, então. Vou para casa pensando em tudo que aprendi hoje. Depois que ela saiu, Hyun-woo permaneceu no escritório por mais 1 hora, organizando suas impressões do dia. Mariana havia superado suas expectativas em vários aspectos. Demonstrar a capacidade de aprendizado rápido, pensamento analítico, habilidade interpessoal e, principalmente, uma combinação rara de entusiasmo e maturidade profissional. Ligou para Seoul e relatou o primeiro dia para o Sr. Kim. Ela se adaptou bem ao ambiente? Melhor que eu esperava, e já fez sugestões interessantes para alguns dos nossos desafios locais. Cuidado para não criar expectativas excessivas, Hyun-woo. 3 meses passam rápido. Entendo, mas acredito que fizemos uma boa escolha. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara ao Brasil, Hyun-woo se sentiu otimista sobre as possibilidades da filial brasileira. Mariana trazia uma perspectiva que ele não conseguiria desenvolver sozinho, por mais que se esforçasse para compreender a cultura local. Ela era a ponte cultural que ele não sabia que estava procurando. Nos dias seguintes, Mariana mergulhou de cabeça nas responsabilidades do cargo. Chegava pontualmente todas as manhãs, bem disposta e organizada. Seus relatórios eram claros e detalhados, suas sugestões pertinentes e práticas. Mais importante ainda, ela havia começado a desenvolver relacionamentos positivos com clientes e fornecedores. A Mari tem um jeito especial de conversar com as pessoas, comentou um dos funcionários brasileiros com Hyun-woo. Os clientes gostam dela, se sentem à vontade. Ele havia observado o mesmo. Nas reuniões onde Mariana participava, o clima era mais descontraído sem perder a produtividade. Ela conseguia traduzir expectativas coreanas em linguagem que brasileiros compreendiam facilmente. Ao final da primeira semana, ela apresentou a ele um esboço do guia cultural que haviam discutido. O material estava bem estruturado, com exemplos práticos e sugestões de abordagem para situações específicas. Como conseguiu desenvolver isso tão rapidamente? Perguntou ele. Conversei com todos os colegas e com 3 clientes que me autorizaram a fazer perguntas sobre suas experiências com empresas asiáticas. O guia revelava problemas que Hyun-woo havia intuído, mas nunca havia sistematizado. Questões como diferenças na interpretação de prazos, expectativas sobre relacionamento pessoal nos negócios, formas de expressar discordância respeitosamente. Isso poderia evitar muitos mal-entendidos, comentou ele. Posso implementar como treinamento para a equipe? Claro! Na verdade, eu estava pensando se poderíamos fazer uma apresentação conjunta, você explicando a perspectiva coreana e eu contextualizando para a realidade brasileira. A ideia de trabalho colaborativo o agradou. Marcaram a apresentação para a semana seguinte, envolvendo toda a equipe local. Mariana se ofereceu para preparar os materiais visuais e organizar a dinâmica da sessão. Que tal fazermos um roleplay de situações típicas? Sugeriu ela. As pessoas aprendem mais quando praticam do que quando só ouvem explicações. Hyun-woo concordou, impressionado mais uma vez com a capacidade dela de transformar conceitos abstratos em aplicações práticas. Durante a preparação da apresentação, eles passaram várias horas trabalhando juntos, discutindo nuances culturais e desenvolvendo exemplos relevantes. A colaboração fluía naturalmente, como se fossem parceiros de longa data. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Mariana durante uma das sessões de preparação. Hyun-woo acenou. Como é para você estar longe da família, trabalhando num país tão diferente? A pergunta o pegou desprevenido pela sinceridade e delicadeza. Às vezes é desafiador, admitiu ele, especialmente porque minha família tem expectativas muito específicas sobre os resultados que devo alcançar aqui. Mariana assentiu compreensivamente.
Pressão familiar é complicada em qualquer cultura. Aqui no Brasil também temos isso, principalmente em famílias que batalham muito para dar estudo para os filhos. Ela pausou. Mas acho que o senhor está fazendo um trabalho incrível. A equipe toda respeita você, os clientes confiam na empresa, e pelo que vejo, os resultados estão aparecendo. O comentário o tocou mais do que ele esperava. Reconhecimento profissional vindo de superiores era comum em sua experiência, mas uma validação espontânea e genuína de uma colega brasileira tinha um sabor diferente. Obrigado, Mariana. Isso significa muito para mim. Ela sorriu. A gente precisa se apoiar, né? Trabalho em equipe funciona melhor quando existe confiança mútua. A apresentação do guia cultural foi um sucesso. A equipe reagiu positivamente às sugestões, fez perguntas inteligentes e se comprometeu a implementar as recomendações. Vários funcionários elogiaram a iniciativa e pediram para que sessões similares fossem realizadas periodicamente. Foi muito esclarecedor, disse um dos executivos coreanos. Nunca havia compreendido por que alguns clientes reagiam de forma inesperada a nossas propostas. Após a apresentação, Hyun-woo convidou Mariana para jantar num restaurante no centro histórico, como forma de celebrar o sucesso da iniciativa. Ela aceitou com alegria. Que honra! Mas desta vez eu escolho o lugar. Quero que você experimente a comida baiana de verdade. Ele riu, uma reação que estava se tornando mais frequente na presença dela. O restaurante escolhido por Mariana ficava numa rua de paralelepípedos, com mesas na calçada e música ao vivo. Ela pediu moqueca de camarão, farofa de dendê e caipirinha de cajá. Hyun-woo experimentou tudo com curiosidade crescente. Está gostando? Perguntou ela, observando suas expressões. É muito diferente, mas delicioso. Esses sabores são completamente novos para mim. Durante o jantar, conversaram sobre suas vidas fora do trabalho. Mariana contou sobre sua família no interior da Bahia, sobre como havia sido desafiador se mudar para Salvador para estudar, sobre seus planos de continuar se desenvolvendo profissionalmente. E você? Tem namorada na Coreia? A pergunta saiu naturalmente, mas fez Hyun-woo hesitar. Não no momento, respondeu ele. Minha família tem certas expectativas sobre casamento, mas eu ainda não encontrei alguém que compartilhe dos mesmos valores e objetivos. Mariana assentiu. Entendo. Pressão familiar para casar é universal, pelo jeito. Minha mãe já está perguntando quando vou dar netos para ela. Ambos riram da situação comum. E você? Está namorando? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar se era apropriada. Mariana balançou a cabeça. Terminei um relacionamento há alguns meses. Estava com alguém há 2 anos, mas a gente queria coisas diferentes da vida. Ele queria que eu desistisse da carreira para nos casarmos logo, e eu ainda tenho muito que quero realizar profissionalmente. A conversa derivou para sonhos e ambições. Mariana falou sobre seu desejo de fazer pós-graduação, possivelmente no exterior, e sobre como gostaria de desenvolver projetos que unissem desenvolvimento social e crescimento econômico. Acho que o setor privado pode contribuir muito para resolver problemas sociais, se souber como fazer isso de forma inteligente. Hyun-woo compartilhou suas próprias reflexões sobre equilibrar tradições familiares com inovação empresarial, sobre como estava aprendendo que sucesso podia ser definido de formas diferentes em culturas diferentes. No Brasil, vocês parecem valorizar mais a qualidade de vida e os relacionamentos interpessoais do que nós na Coreia, observou ele. É verdade, concordou Mariana. Mas vocês têm uma disciplina e uma capacidade de planejamento que a gente admira muito. Acho que o ideal seria encontrar um meio-termo. A observação resumia perfeitamente o que ambos estavam experimentando no trabalho conjunto. Uma síntese entre eficiência asiática e calidez latina. O jantar se estendeu por mais de 2 horas, com a conversa fluindo sem esforço entre temas profissionais e pessoais. Quando finalmente se levantaram para ir embora, ambos pareciam surpreendidos com quanto tempo havia passado. Nossa, como foi rápido! Exclamou Mariana. É sinal de que a companhia estava boa, respondeu Hyun-woo, surpreendendo-se com sua própria espontaneidade. Ele se ofereceu para levá-la em casa, mas Mariana preferiu pegar um táxi. Moro meio longe daqui, e você já fez muito por hoje. Antes de entrar no táxi, ela se virou para ele. Obrigada pelo jantar e por toda a confiança que você tem depositado em mim. Estou muito feliz trabalhando com você. O prazer é meu, Mariana. Nos vemos segunda-feira. Nos dias seguintes, a dinâmica de trabalho entre eles se tornou ainda mais fluida.
Mariana assumiu mais responsabilidades, passou a participar de mais reuniões com clientes e começou a liderar alguns projetos menores. Os resultados eram consistentemente positivos. Clientes elogiavam sua capacidade de comunicação, colegas brasileiros se sentiam mais motivados e até os executivos coreanos reconheciam sua contribuição. Ela tem um talento natural para a gestão, comentou o Sr. Kim durante uma das ligações semanais para Seul. Os relatórios que tenho recebido são muito positivos. Hyun-woo se sentia validado na decisão que havia tomado. Acredito que ela pode assumir responsabilidades ainda maiores nos próximos meses. Vamos ver. Ainda falta completar o período experimental. A observação o lembrou de que a estabilidade de Mariana na empresa ainda não estava garantida. Embora os resultados fossem excelentes, decisões corporativas coreanas seguiam protocolos rígidos. Ele precisava continuar documentando meticulosamente todas as contribuições dela para apresentar um relatório sólido ao final dos 3 meses. Uma manhã, Mariana chegou ao escritório mais cedo que o usual e o encontrou revisando relatórios financeiros. Bom dia. Acordei cedo e resolvi aproveitar para adiantar alguns projetos. Ela se sentou em sua mesa e ligou o computador. Hyun-woo observou discretamente como ela organizava suas tarefas do dia, priorizando atividades e estabelecendo prazos realistas. Mariana, disse ele depois de um momento. Posso perguntar como você se sente trabalhando aqui? Ela levantou os olhos do computador, ligeiramente surpresa pela pergunta. Honestamente, estou adorando. É desafiador, mas exatamente do jeito que eu queria. Sinto que estou aprendendo e contribuindo ao mesmo tempo. Pausou. Por que pergunta? Há algo que eu deveria estar fazendo diferente? Pelo contrário, você está superando todas as expectativas. Hyun-woo hesitou antes de continuar. É que às vezes me pergunto se você se sente totalmente confortável trabalhando numa empresa com cultura tão diferente da brasileira. Mariana sorriu. Olha, no início eu fiquei um pouco intimidada, sim. Vocês são muito organizados e disciplinados, e eu fiquei com medo de não conseguir acompanhar. E agora? Agora acho que encontrei meu ritmo. E percebi que vocês não são tão diferentes assim dos brasileiros quando a gente vai além das formalidades. Ela se inclinou para a frente. Você, por exemplo. No primeiro dia, eu achei que você era super sério e distante. Mas depois descobri que você é atencioso, justo e até tem senso de humor quando se sente à vontade. O comentário o fez rir. Senso de humor coreano é bem diferente do brasileiro. É, mas funciona, respondeu ela, rindo também. O importante é que a gente consegue trabalhar bem juntos. Eu respeito sua forma de liderar e sinto que você confia nas minhas habilidades. É uma parceria boa. A palavra parceria ressoou na mente dele pelo restante da manhã. Era exatamente assim que ele havia começado a ver a relação profissional com Mariana. Menos como chefe e subordinada, mais como colaboradores trabalhando em direção aos mesmos objetivos. Essa dinâmica era incomum em sua experiência corporativa, mas estava funcionando melhor que qualquer estrutura hierárquica tradicional. À tarde, receberam a visita de um cliente importante, dono de uma rede de lojas em várias cidades do Nordeste. Hyun-woo havia preparado uma apresentação detalhada sobre a expansão dos serviços da empresa para atender a demanda regional. Mariana participaria da reunião como coordenadora do projeto piloto. O cliente, Sr. Roberto, chegou acompanhado de 2 assessores. Era um homem na casa dos 50 anos, bem vestido, mas com o jeito descontraído típico dos empresários nordestinos. Hyun-woo conduziu a reunião formalmente, apresentando dados, cronogramas e propostas de valor. O cliente ouvia com atenção, mas suas expressões indicavam que algo não estava conectando completamente. Foi quando Mariana pediu licença para falar. Sr. Roberto, se me permite, gostaria de traduzir a proposta do Sr. Park para nossa realidade local. O cliente se animou imediatamente. Por favor, mocinha, fale aí. Mariana reformulou a apresentação, usando exemplos concretos da região. Comparações com cases de sucesso locais e linguagem que o empresário reconhecia como familiar. Entendi perfeitamente agora, disse o Sr. Roberto. Vocês querem criar uma parceria de longo prazo, não só vender um serviço pontual. Mariana assentiu. Exato. A ideia é crescermos juntos, adaptando nossa metodologia às necessidades específicas do seu negócio. O cliente se virou para Hyun-woo. Gostei da proposta. E gostei ainda mais de ver que vocês têm alguém que entende como a gente pensa aqui no Nordeste. A reunião terminou com um acordo preliminar e a programação de uma visita técnica às instalações do cliente na semana seguinte. Depois que o Sr. Roberto saiu,
Hyun-woo se virou para Mariana. Como você soube exatamente o que dizer para conectar com ele? Experiência, respondeu ela simplesmente. Trabalhei com muitos empresários locais na ONG. Eles valorizam relacionamentos de longo prazo e querem sentir que são compreendidos como pessoas, não apenas como números. Eu nunca conseguiria ter feito essa conexão sozinho, admitiu ele. Por isso que parcerias funcionam. Ela respondeu com um sorriso. Cada um contribui com suas forças. A palavra parcerias novamente. Hyun-woo estava começando a entender que Mariana via o trabalho como colaboração genuína, não como competição hierárquica. Naquela noite, ele refletiu sobre como seu estilo de liderança havia evoluído desde a chegada de Mariana. Ele se tornara menos controlador e mais colaborativo, menos focado em processos e mais atento a resultados. Ela havia trazido uma perspectiva que o tornava um gestor mais efetivo, sem comprometer os padrões de qualidade que a empresa exigia. Na semana seguinte, fizeram juntos a visita técnica às instalações do cliente. Mariana preparou um roteiro detalhado, identificando pontos-chave para observação e perguntas estratégicas para fazer. Durante a visita, ela transitava facilmente entre conversas técnicas com os gerentes e bate-papos informais com funcionários operacionais. Hyun-woo observava, impressionado com sua capacidade de coletar informações relevantes em contextos diversos. Ela é boa mesmo, comentou um dos gerentes do cliente com Hyun-woo. Faz perguntas inteligentes e parece entender nosso negócio melhor que muitos consultores que já passaram por aqui. Mariana tem um talento especial para compreender necessidades específicas de cada cliente, respondeu ele, sentindo orgulho genuíno da colega. No trajeto de volta para Salvador, discutiram impressões sobre a visita e estratégias para desenvolver a proposta final. O que mais chamou sua atenção? Perguntou Hyun-woo. Eles têm processos muito eficientes, mas falta integração entre os setores, respondeu Mariana. Se conseguirmos criar fluxos de comunicação mais fluidos, a produtividade pode aumentar significativamente sem grandes investimentos. A análise era precisa e comercialmente viável. Como você sugere que estruturemos isso na proposta? Podemos criar um piloto em uma das filiais menores, testar a metodologia lá e depois expandir gradualmente. Assim eles veem resultados concretos, antes de se comprometer com mudanças maiores. A estratégia reduzia riscos para o cliente e criava oportunidades de ajustes para a empresa deles. Durante os dias seguintes, trabalharam intensamente na elaboração da proposta. Mariana coordenava pesquisas de mercado, entrevistas com stakeholders e desenvolvimento de cronogramas. Hyun-woo supervisionava aspectos técnicos, validação financeira e alinhamento com padrões corporativos. A colaboração era tão fluida que ele às vezes esquecia quem havia sugerido cada ideia específica. Acho que temos uma proposta sólida, disse Mariana numa sexta-feira à tarde, depois de finalizarem a apresentação. O cliente vai ficar impressionado com o nível de detalhamento e personalização. Hyun-woo concordou. Você fez um trabalho excepcional coordenando todas essas informações. A gente fez um trabalho excepcional. Ela corrigiu. Foi trabalho de equipe do início ao fim. Mais uma vez, a generosidade dela em compartilhar créditos o surpreendeu. Na cultura corporativa coreana, reconhecimento individual era altamente valorizado. Mariana parecia mais preocupada com o sucesso coletivo do que com protagonismo pessoal. Era uma abordagem refrescante, embora ele soubesse que deveria documentar cuidadosamente as contribuições específicas dela para o relatório de avaliação. No fim de semana, Hyun-woo se encontrou pensando sobre Mariana mais do que seria apropriado para uma relação estritamente profissional. Não era apenas admiração pelas competências dela, embora estas fossem impressionantes. Era algo mais sutil, a forma como ela o fazia rir, como suas observações o ajudavam a ver situações de ângulos diferentes, como sua presença tornava o ambiente de trabalho mais leve, sem comprometer a produtividade. Segunda-feira chegou com chuva forte, típica do verão baiano. Mariana chegou um pouco molhada, rindo da situação. Vim de bicicleta e me peguei no meio do temporal. Parecia cena de filme. Ela havia trazido roupas extras na bolsa e se trocou no banheiro do escritório. Hyun-woo admirou secretamente a praticidade dela, sempre preparada para imprevistos. A apresentação para o Sr. Roberto é amanhã, lembrou ela, organizando os materiais na mesa. Está tudo pronto, mas podemos revisar uma última vez se quiser. Passaram a manhã revisando dados, antecipando possíveis perguntas e ensaiando a dinâmica da apresentação. Mariana sugeria ajustes na linguagem, ele validava números e projeções.
Posso fazer uma sugestão meio arriscada? Disse ela num momento. Sempre, respondeu ele. Que tal se você começar a apresentação falando um pouco sobre sua trajetória pessoal? Como saiu da Coreia para vir trabalhar no Brasil? Que desafios enfrentou? O que aprendeu sobre nossa cultura? Hyun-woo hesitou. Isso seria relevante para o cliente? Muito. Brasileiros gostam de saber com quem estão fazendo negócios. Se você se abrir um pouco, mostrando que é uma pessoa real com uma história interessante, vai criar uma conexão emocional que facilitará todo o restante da apresentação. A sugestão fazia sentido, embora fosse completamente diferente do estilo formal que ele estava acostumado a usar. Você pode me ajudar a estruturar isso? Perguntou ele. Mariana se animou. Claro! Vamos pensar em 3 ou 4 pontos principais. Por que você veio para o Brasil? O que mais te surpreendeu positivamente na cultura daqui? Como essas experiências influenciaram sua forma de fazer negócios? E por que você acredita que essa parceria específica pode funcionar? Passaram o final da tarde desenvolvendo essa introdução mais pessoal. Hyun-woo se surpreendeu compartilhando detalhes sobre sua jornada que nunca havia verbalizado para colegas brasileiros. Mariana ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas que o ajudavam a organizar as ideias de forma clara e envolvente. Você tem uma história fascinante, comentou ela. Deixar a zona de conforto na Coreia para vir construir algo novo no Brasil exige coragem e visão. Os clientes vão se identificar com essa trajetória empreendedora. A perspectiva dela sobre sua própria jornada o fez enxergar aspectos que havia considerado apenas desafios, como possíveis pontos de conexão com empresários brasileiros. Na manhã da apresentação, chegaram ao escritório do cliente juntos. Hyun-woo se sentia menos ansioso que o usual, confiando na preparação que haviam feito e na capacidade de Mariana de ajustar a comunicação conforme necessário. Ela carregava uma pasta organizada com materiais de apoio e backup para qualquer imprevisto. O Sr. Roberto os recebeu com simpatia, acompanhado da mesma equipe da reunião anterior mais 2 gerentes regionais. Estou curioso para ver o que vocês prepararam, disse ele acomodando-se na sala de reuniões. Hyun-woo começou com a introdução pessoal que haviam desenvolvido, contando sobre sua trajetória e conexão com o Brasil. A estratégia funcionou perfeitamente. O cliente e sua equipe ouviram com interesse crescente, fazendo perguntas sobre a Coreia e demonstrando curiosidade genuína sobre as diferenças culturais. Que interessante! Exclamou o Sr. Roberto. Nunca pensei que um coreano pudesse entender tão bem nossa forma de trabalhar aqui no Nordeste. A partir daí, a apresentação fluiu naturalmente. Hyun-woo apresentava aspectos técnicos, Mariana contextualizava para a realidade local, ambos respondiam perguntas com complementaridade perfeita. Os clientes se mostraram impressionados tanto com a qualidade da proposta quanto com a dinâmica colaborativa entre os apresentadores. Vocês trabalham muito bem juntos, observou um dos gerentes. Dá para ver que é uma parceria sólida. Mariana sorriu. É verdade. A gente aprendeu a combinar o melhor dos 2 mundos. A precisão e organização coreana com a flexibilidade e criatividade brasileira. A observação gerou risos aprovadores da plateia. A reunião terminou com a aprovação unânime da proposta e cronograma definido para início da implementação. Quando saíram do prédio, Hyun-woo se sentia eufórico. Foi perfeito! Não poderia ter corrido melhor. Mariana estava igualmente animada. A gente arrasou! Aquela introdução pessoal foi genial. Mudou completamente o clima da reunião. Decidiram almoçar para celebrar o sucesso. Durante o almoço, analisaram cada momento da apresentação, identificando o que havia funcionado melhor e extraindo lições para próximas oportunidades. Sabe o que mais me impressionou? Disse Hyun-woo. A forma como você consegue me fazer parecer mais acessível sem comprometer minha autoridade técnica. Mariana riu. Não é questão de fazer você parecer diferente. É questão de mostrar quem você realmente é. Você é competente, dedicado, mas também é humano e interessante. Só precisava de alguém para ajudar a traduzir isso para o público brasileiro. A observação o tocou profundamente. E você? Perguntou ele. O que mais tem gostado neste trabalho? Mariana pensou por um momento. A oportunidade de aprender tanto em tão pouco tempo. Trabalhar com você tem me ensinado sobre disciplina, planejamento estratégico, atenção a detalhes, coisas que vão fazer diferença na minha carreira daqui para frente. Pausou, mexendo a salada. E também gosto da sensação de estar construindo algo importante. Na ONG, eu ajudava pessoas individualmente. Aqui, estou ajudando a construir pontes entre culturas diferentes, criando oportunidades de negócios que beneficiam muita gente.
é gratificante em outro nível. A reflexão dela ecoou seus próprios sentimentos. Hyun-woo também sentia que estava construindo algo maior que resultados financeiros imediatos. Estava ajudando a criar um modelo de colaboração intercultural que poderia influenciar outras empresas, outras oportunidades de conexão entre Coreia e Brasil. Naquela tarde, ligou para Seul para relatar o sucesso da apresentação. O Sr. Kim ouviu com satisfação crescente. Excelente trabalho, Hyun-woo. Esse contrato pode abrir portas para expansão regional significativa. Grande parte do mérito é da Mariana, disse ele. Ela compreende o mercado local de forma que eu nunca conseguiria sozinho. Sobre isso, disse o Sr. Kim, preciso conversar com você sobre o período experimental dela. Temos uma decisão a tomar. Hyun-woo sentiu o estômago se apertar. Que tipo de decisão? A diretoria está impressionada com os resultados que vocês têm alcançado. Queremos oferecer a ela um contrato permanente, com possibilidade de promoção rápida se continuar demonstrando essa competência. O alívio foi imenso. Isso é fantástico. Ela merece completamente. Há só uma condição, continuou o Sr. Kim. Gostaríamos que ela fizesse um período de treinamento na matriz em Seul, 3 meses para conhecer nossos processos globais e desenvolver network internacional. Você acha que ela aceitaria? A pergunta pegou Hyun-woo desprevenido. Por um lado, era uma oportunidade incrível para Mariana. Por outro, significaria 3 meses sem a parceria profissional que havia se tornado fundamental para seu próprio sucesso no Brasil. Acho que ela ficaria muito interessada, respondeu honestamente. É exatamente o tipo de oportunidade que ela busca para se desenvolver. Ótimo. Prepare uma proposta formal e apresente para ela amanhã. Queremos uma resposta até o final da semana. Depois de desligar, Hyun-woo ficou com sentimentos contraditórios. Estava genuinamente feliz pela oportunidade que se abria para Mariana, mas também apreensivo sobre como seria trabalhar sem ela durante 3 meses. Na manhã seguinte, pediu para conversar com ela reservadamente. Tenho uma proposta para você, mas quero que saiba que não há pressão alguma para aceitar. Explicou sobre a oferta de contrato permanente e a oportunidade de treinamento em Seul. Os olhos de Mariana se iluminaram gradualmente conforme ele falava. Nossa, isso é incrível! Exclamou ela. Ir para a Coreia sempre foi um sonho que eu nem ousava ter. E um contrato permanente significa que posso realmente planejar meu futuro aqui na empresa. Pausou, processando as informações. Mas 3 meses é muito tempo. Como fica o trabalho aqui? E todos os projetos que estamos desenvolvendo? Eu me viro, disse ele, tentando soar mais confiante do que se sentia. Esta é uma oportunidade única para você. Seria egoísmo da minha parte tentar influenciar sua decisão baseado nas minhas necessidades. Mariana o observou atentamente. Você está sendo sincero? Realmente acha que eu deveria ir? A pergunta exigia honestidade total. Profissionalmente, sim. É a chance da sua vida de se desenvolver em nível internacional. Pessoalmente, ele hesitou. Pessoalmente, vou sentir muito sua falta. Trabalhamos muito bem juntos, e estes meses foram os melhores da minha experiência no Brasil. Mariana sorriu, tocada pela sinceridade. Obrigada por dizer isso. Significa muito para mim. Ficou alguns segundos em silêncio. Posso ter até amanhã para pensar? Quero conversar com minha família e ponderar todos os aspectos. Claro. Tome o tempo que precisar. Durante o restante do dia, Mariana trabalhou com a mesma dedicação de sempre, mas Hyun-woo notava que ela estava processando mentalmente a decisão. Várias vezes a pegou olhando pela janela, perdida em pensamentos. Ele mesmo se sentia dividido. Torcia pela felicidade profissional dela, mas temia perder a parceria mais produtiva que já havia experimentado. À tarde, ela se aproximou da mesa dele. Posso fazer algumas perguntas sobre a Coreia para me ajudar a decidir? Quantas quiser. Durante a hora seguinte, ela perguntou sobre clima, cultura, sistema de trabalho, oportunidades de aprendizado, diferenças no estilo de vida. Hyun-woo respondeu tudo com detalhes, tentando dar uma visão realista, mas encorajadora. E quanto ao idioma? Vou conseguir me comunicar? A empresa oferece aulas intensivas de coreano antes e durante o período lá, e muitos executivos falam inglês bem. Você se adaptaria rapidamente. E a comida? Perguntou ela rindo. Essa é uma preocupação legítima. Há restaurantes internacionais, e você pode cozinhar nos apartamentos da empresa. Mas recomendo que se prepare para experimentar muitas coisas novas. No final do dia, Mariana ainda não havia tomado a decisão. Preciso de uma noite para dormir sobre isso, disse ela. É uma mudança grande,
e quero ter certeza de que estou considerando tudo. Hyun-woo assentiu compreensivamente. Decisões importantes merecem reflexão cuidadosa. Naquela noite ele teve dificuldades para dormir. A possibilidade de Mariana aceitar a proposta o deixava simultaneamente orgulhoso e melancólico. Orgulhoso porque ela merecia todas as oportunidades que estavam se abrindo. Melancólico porque havia se acostumado à presença diária dela, às conversas espontâneas, à colaboração natural que haviam desenvolvido. Na manhã seguinte, Mariana chegou com uma expressão decidida. Conversei muito com minha família ontem à noite, disse ela, e cheguei a uma conclusão. Hyun-woo sentiu o coração acelerar. Vou aceitar a proposta. É uma oportunidade única, e como você disse, seria bobagem deixar passar. Parabéns, disse ele, estendendo a mão. É a decisão certa. Mariana apertou sua mão com firmeza. Obrigada por me encorajar. Sei que vai ser desafiador para você ficar aqui sozinho por 3 meses. Vou ficar bem, e você volta com muito mais conhecimento e experiência internacional. Na verdade, disse ela com um sorriso misterioso, conversei com minha família sobre outra coisa também. Hyun-woo a olhou curiosamente. Que coisa? Sobre você. Sobre como tem sido trabalhar com você. Sobre a pessoa que você é, além do ambiente profissional. O comentário o pegou completamente desprevenido. E o que sua família disse? Perguntou ele cautelosamente. Que é raro encontrar alguém que combina competência profissional com caráter sólido. E que se eu encontrei isso, seria bom valorizar. Mariana pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Hyun-woo, posso ser muito direta com você? Sempre pode, respondeu ele, embora sua voz tenha saído ligeiramente rouca. Estes meses trabalhando juntos foram especiais para mim também. Não só profissionalmente, mas pessoalmente. Você me fez crescer, me desafiou, me apoiou. E em algum momento, no meio disso tudo, comecei a ter sentimentos que vão além de admiração profissional. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Hyun-woo processava as palavras dela, confrontando seus próprios sentimentos que havia tentado manter estritamente profissionais. Mariana, disse ele finalmente, eu também desenvolvi sentimentos por você, mas nossa situação é complicada. Eu sei, disse ela suavemente. Você é meu chefe. Somos de culturas diferentes, há expectativas familiares dos dois lados. Não estou pedindo nada específico agora. Só queria que você soubesse que, para mim, você se tornou muito mais que um colega de trabalho. A honestidade crua dela era ao mesmo tempo assustadora e libertadora. O que você está sugerindo? Perguntou ele. Mariana respirou fundo. Que sejamos honestos sobre o que sentimos, mas também realistas sobre as complicações. Eu vou para a Coreia por 3 meses. É tempo suficiente para ambos pensarmos com clareza sobre o que realmente queremos. Pausou. E quando eu voltar, se ainda sentirmos a mesma coisa, talvez possamos explorar essa possibilidade. A proposta era sensata e madura, típica da forma como Mariana abordava desafios complexos. E se seus sentimentos mudarem durante esses 3 meses? Perguntou ele. É possível, admitiu ela. É possível que os seus também mudem. Mas prefiro enfrentar essa incerteza com honestidade do que continuar fingindo que existe apenas uma relação profissional entre nós. Hyun-woo se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da rua lá embaixo. A mesma rua onde havia visto Mariana pela primeira vez, estacionando a bicicleta vermelha com desenvoltura e simpatia. Você tem razão, disse ele, virando-se para ela. Negação não resolve nada, e 3 meses de distância podem ser esclarecedores para ambos. Então estamos de acordo? Perguntou Mariana. Honestidade sobre os sentimentos, mas sem pressão ou expectativas irrealistas? Estamos de acordo, confirmou ele. E independentemente do que acontecer no futuro, quero que você saiba que estes meses foram transformadores para mim. Você me ensinou muito sobre liderança, sobre adaptação cultural, sobre equilibrar eficiência com humanidade. Mariana sorriu, os olhos brilhando ligeiramente. Você também me ensinou muito. Sobre disciplina, sobre pensar estrategicamente, sobre não ter medo de sonhar grande. Ela se levantou e estendeu a mão. Parceiros? Parceiros, confirmou ele apertando a mão dela. Nas semanas seguintes, trabalharam com foco renovado, preparando a transição e finalizando projetos pendentes. A declaração mútua de sentimentos não havia tornado o ambiente desconfortável. Pelo contrário, havia criado uma base de honestidade que tornava a colaboração ainda mais fluida. Ambos sabiam onde estavam, o que sentiam
e quais eram as limitações práticas da situação. Mariana se dedicou a organizar todos os processos sob sua responsabilidade, criando manuais detalhados e treinando colegas para assumir suas funções temporariamente. Hyun-woo acompanhava a preparação dela com admiração crescente. Mesmo sabendo que se beneficiaria profissionalmente da oportunidade, ela se preocupava genuinamente em não deixar ninguém na mão. Você sempre pensa nos outros antes de pensar em si mesma, observou ele um dia. É uma qualidade rara. Aprendi com minha família, respondeu ela. Minha mãe sempre dizia que sucesso individual sem responsabilidade coletiva não vale muito. A filosofia explicava muito sobre a forma como ela abordava trabalho e relacionamentos. Na última semana antes da viagem, organizaram uma confraternização de despedida com toda a equipe. Colegas brasileiros e coreanos se reuniram num restaurante do centro histórico, celebrando os sucessos alcançados e desejando boa sorte para Mariana. Foi uma noite alegre, com discursos emotivos e promessas de manter contato. Vocês vão sentir falta dela, disse o Sr. Roberto, que compareceu como convidado especial. Mariana tem um dom especial para fazer as pessoas se sentirem importantes. Hyun-woo concordou silenciosamente. Ele certamente sentiria falta, mais do que seria apropriado admitir publicamente. No último dia de trabalho de Mariana, eles revisaram juntos todos os projetos em andamento, confirmaram processos de comunicação durante a ausência dela e alinharam expectativas para o retorno. Vai ficar tudo bem, disse ela, notando a preocupação discreta dele. Você é um líder excelente e a equipe confia totalmente em você. Não é competência profissional que me preocupa, admitiu ele. É a falta da colaboração especial que desenvolvemos. Mariana assentiu compreensivamente. Também vou sentir falta disso. Mas 3 meses passam rápido, e vou voltar com muito mais conhecimento para contribuir. No aeroporto, Hyun-woo a acompanhou até o portão de embarque. Mariana carregava uma mala simples e uma bolsa com materiais de estudo sobre a Coreia. Estava visivelmente nervosa, mas também empolgada com a aventura que a aguardava. Obrigada por tudo, disse ela. Por acreditar em mim, por me dar oportunidades, por ser honesto sobre seus sentimentos. Obrigado a você por transformar estes meses numa experiência inesquecível, respondeu ele. Cuide-se bem em Seul e mantenha contato sempre que possível. Mariana sorriu e, num impulso espontâneo, o abraçou rapidamente. Nos vemos em 3 meses, disse ela, antes de se dirigir para o portão. Hyun-woo ficou observando até ela desaparecer no corredor de embarque. Uma fase havia terminado, outra estava começando. Durante o trajeto de volta para casa, refletiu sobre como Mariana havia chegado inesperadamente em sua vida profissional e pessoal, trazendo mudanças que ele nunca havia antecipado. Os primeiros dias sem ela foram mais difíceis do que esperava. A rotina do escritório continuava normalmente, mas faltava a energia vibrante que ela trazia, as observações perspicazes, as soluções criativas para problemas cotidianos. Hyun-woo se pegava olhando para a mesa vazia dela várias vezes por dia. Uma semana depois da viagem, recebeu o primeiro e-mail de Mariana de Seul. Ela descrevia suas impressões iniciais da cidade, dos colegas coreanos, das diferenças culturais que estava descobrindo. É fascinante e desafiador ao mesmo tempo, escrevia ela. Estou aprendendo muito, mas também descobrindo o quanto valorizo a espontaneidade brasileira. Os e-mails se tornaram semanais, depois quase diários. Mariana compartilhava experiências profissionais e pessoais, insights sobre cultura coreana, reflexões sobre diferenças entre Ásia e América Latina. Hyun-woo respondia com detalhes sobre os projetos no Brasil, novidades da equipe, observações sobre como sua própria perspectiva estava evoluindo. Trabalhar aqui me fez entender melhor por que você é tão organizado e disciplinado, escreveu ela numa mensagem. Mas também me fez valorizar ainda mais a flexibilidade e criatividade que temos no Brasil. Acho que estou desenvolvendo uma visão mais equilibrada dos dois mundos. A evolução era exatamente o que ele esperava que acontecesse. Paralelamente, Hyun-woo se dedicava a expandir os negócios da filial brasileira, aplicando muitas das estratégias que haviam desenvolvido juntos. Os resultados continuavam positivos, validando a eficácia da abordagem intercultural que haviam criado. Vários clientes perguntavam por Mariana, demonstrando como ela havia impactado as relações comerciais. Quando a Mari volta? Perguntou o Sr. Roberto durante uma reunião. Ela faz falta nas nossas discussões. Hyun-woo explicou sobre o treinamento em Seul e garantiu que ela retornaria ainda mais capacitada. Que bom, vocês formam uma dupla imbatível.
comentou o cliente. 2 meses depois do início do treinamento de Mariana, Hyun-woo recebeu uma ligação inesperada do Sr. Kim. A diretoria está muito impressionada com o desempenho de Mariana aqui em Seul, disse ele. Ela demonstra capacidade excepcional de adaptação e aprendizado rápido. Hyun-woo sorriu, orgulhoso, mas não surpreso. Há uma proposta que gostaríamos de fazer, continuou o Sr. Kim. Oferecer para ela uma posição permanente na matriz, coordenando projetos internacionais. Seria uma promoção significativa e uma oportunidade única de carreira global. A informação pegou Hyun-woo completamente desprevenido. Ela ainda não sabe da proposta, esclareceu o Sr. Kim. Queremos primeiro sua opinião, já que você a conhece melhor que qualquer um aqui. Hyun-woo ficou em silêncio por alguns segundos, processando as implicações. Era uma oportunidade incrível para Mariana, mas significaria que ela não voltaria para o Brasil. É uma oferta muito generosa, disse ele finalmente. Mariana merece todas as oportunidades de crescimento profissional. Mas qual é sua avaliação honesta? Acha que ela aceitaria? A pergunta exigia que ele equilibrasse o que sabia sobre os sonhos de carreira de Mariana com seus próprios sentimentos pessoais. Ela sempre demonstrou ambição de crescer internacionalmente, respondeu honestamente. Se vocês apresentarem uma proposta estruturada, com perspectivas claras de desenvolvimento, acredito que ela consideraria seriamente. Muito bem. Vamos preparar uma oferta formal e apresentar para ela na próxima semana. Depois de desligar, Hyun-woo ficou por longo tempo olhando pela janela do escritório. A possibilidade de Mariana não voltar ao Brasil mudava completamente suas expectativas sobre o futuro. Profissionalmente, ele se sentia preparado para continuar sozinho. Pessoalmente, a perspectiva era mais complicada. Naquela noite, escreveu um e-mail longo para Mariana, contando sobre os desenvolvimentos dos projetos, novidades da equipe e questões comerciais. No final, acrescentou: Espero que esteja aproveitando ao máximo esta experiência em Seul. Sei que está aprendendo muito e fazendo conexões importantes para sua carreira. Não mencionou a conversa com o Sr. Kim. A resposta de Mariana chegou 2 dias depois. Realmente estou aproveitando muito, escrevia ela. O conhecimento que estou adquirindo aqui vai fazer muita diferença quando voltar ao Brasil. Estou ansiosa para aplicar tudo o que aprendi em nossos projetos. A mensagem não mencionava nada sobre propostas de emprego permanente. Durante a semana seguinte, Hyun-woo aguardou ansiosamente por notícias sobre como Mariana havia reagido à oferta da matriz. O Sr. Kim não ligou, o que tanto poderia significar que ela estava considerando a proposta quanto que havia recusado imediatamente. A incerteza era inquietante. Finalmente, numa sexta-feira à tarde, recebeu um e-mail de Mariana com o assunto Novidades importantes. O coração dele acelerou enquanto abria a mensagem. Oi. Espero que esteja tudo bem por aí. Tenho algumas novidades para compartilhar. A empresa ofereceu uma posição permanente aqui em Seul, coordenando projetos internacionais. É uma oportunidade incrível, que mudaria completamente minha trajetória profissional. Hyun-woo pausou a leitura, respirando fundo antes de continuar. Pensei muito sobre a proposta e sobre tudo que este período na Coreia me ensinou. Aprendi sobre disciplina, sobre visão global, sobre como culturas diferentes podem se complementar. Mas também aprendi algo sobre mim mesma. O Brasil é onde meu coração está. É onde sinto que posso fazer a diferença de forma mais autêntica. O alívio começou a crescer, mas ele continuou lendo para ter certeza de que havia entendido corretamente. Agradeço imensamente à diretoria pela confiança, mas vou declinar da oferta. Meu lugar é no Brasil, trabalhando com você, aplicando tudo o que aprendi aqui para fazer nossa filial ainda mais bem-sucedida. Espero que entenda e apoie minha decisão. A mensagem continuava com detalhes sobre os últimos projetos do treinamento e planos para o retorno, que estava programado para a semana seguinte. Hyun-woo leu tudo 2 vezes, querendo ter certeza de que não estava interpretando errado. Mariana havia escolhido voltar. Havia escolhido continuar a parceria profissional que haviam construído. Mais importante, nas entrelinhas, ele percebia que ela também havia escolhido dar continuidade aos sentimentos pessoais que haviam admitido antes da viagem. A decisão dela não era apenas profissional. Era uma decisão sobre que tipo de vida queria construir e com quem queria dividi-la. Naquela noite, ligou para ela pela primeira vez em 2 meses. Oi, disse ela com a voz alegre de sempre. Como está? Melhor agora que sei que você voltou a decidir voltar, respondeu ele honestamente. Li seu e-mail e queria conversar sobre sua decisão.
Você acha que estou fazendo a escolha certa? Perguntou ela. Acho que você está fazendo a escolha que faz sentido para quem você é, disse ele. E egoisticamente estou muito feliz que tenha escolhido voltar. Mariana riu. Também estou feliz. Estes 2 meses me ensinaram muito sobre o que realmente valorizo. E você definitivamente está nessa lista. Conversaram por mais de 1 hora, colocando a conversa em dia sobre trabalho e vida pessoal. A distância física não havia diminuído a conexão entre eles. Se algo, havia tornado mais clara a importância que tinham na vida um do outro. 1 semana e nos vemos pessoalmente, disse ela antes de desligar. Mal posso esperar. Os últimos dias antes do retorno de Mariana passaram lentamente. Hyun-woo organizou uma pequena festa de boas-vindas com a equipe, preparou atualizações detalhadas sobre todos os projetos e refletiu sobre como abordar a nova fase da relação entre eles. Os sentimentos continuavam os mesmos, mas ambos haviam amadurecido durante a separação. No aeroporto, ele aguardava no saguão de desembarque com um buquê de flores amarelas, as favoritas de Mariana. Quando ela apareceu, puxando uma mala ligeiramente maior que a da ida, o sorriso dele foi involuntário. 3 meses haviam passado, mas era como se ela nunca tivesse saído. Que saudade! Exclamou ela, o abraçando com espontaneidade. Seul foi incrível, mas estar de volta ao Brasil é maravilhoso. Hyun-woo retribuiu o abraço, notando como se sentia completo novamente com ela por perto. Bem-vinda de volta, Mariana. Temos muito que colocar em dia. No trajeto para casa, ela contou detalhes sobre as últimas semanas em Seul, sobre colegas que havia conhecido, sobre projetos em que havia trabalhado, sobre insights que havia desenvolvido sobre gestão intercultural. Trouxe algumas ideias interessantes para implementarmos aqui, disse ela animadamente. E sobre nós? Perguntou ele quando pararam num sinal. Os 3 meses esclareceram alguma coisa? Mariana se virou para ele com seriedade carinhosa. Esclareceram tudo. Eu poderia ter uma carreira brilhante em Seul, conhecer o mundo inteiro, ganhar muito dinheiro. Mas nada disso faria sentido sem as pessoas certas para compartilhar. E você se tornou uma das pessoas mais importantes da minha vida. Para mim também, disse ele suavemente. Estes 3 meses me fizeram perceber que competência profissional não é suficiente. Parceria verdadeira, pessoal e profissional é muito mais valiosa que qualquer sucesso individual. O sinal abriu e eles continuaram dirigindo, mas algo fundamental havia sido estabelecido entre eles. Na segunda-feira seguinte, Mariana voltou ao escritório como se nunca tivesse saído. A equipe a recebeu com entusiasmo, clientes ficaram felizes em saber de seu retorno, e a dinâmica colaborativa com Hyun-woo se restabeleceu imediatamente. Mas havia algo diferente. Uma maturidade nova, uma confiança que vinha da certeza de que ambos haviam feito escolhas conscientes sobre seus futuros. Durante as semanas seguintes, implementaram várias das ideias que Mariana havia desenvolvido em Seul. Novos processos de comunicação com a matriz, abordagens mais sofisticadas para clientes internacionais, estratégias de expansão que combinavam eficiência asiática com adaptabilidade brasileira. Os resultados foram imediatos e impressionantes. Vocês formam uma equipe e tanto, comentou o Sr. Roberto numa reunião. É visível que trabalham em sintonia total. Hyun-woo e Mariana trocaram olhares discretos. A sintonia profissional era apenas o reflexo de uma conexão pessoal que havia resistido à distância e às incertezas. 3 meses depois do retorno de Mariana, Hyun-woo tomou uma decisão importante. Durante um jantar romântico num restaurante na Barra, ele segurou as mãos dela e disse: Tenho uma proposta para você, diferente de todas as outras que já recebeu. Mariana o olhou curiosamente. Que tipo de proposta? Uma parceria para a vida inteira, disse ele simplesmente. Profissional e pessoal. Construir juntos não apenas uma empresa bem-sucedida, mas uma família, uma vida que combine o melhor dos nossos 2 mundos. Os olhos de Mariana brilharam com lágrimas de felicidade. É um pedido de casamento? Perguntou ela, rindo através das lágrimas. É um pedido para que sejamos parceiros em tudo, respondeu ele. Se isso incluir casamento, melhor ainda. Mariana se levantou e o abraçou ali mesmo no meio do restaurante. Aceito todas as suas propostas, disse ela. Sempre aceitei. 1 ano depois, casaram numa cerimônia que celebrava tanto tradições coreanas quanto brasileiras. A festa aconteceu no Centro Histórico de Salvador, com música de ambos os países, comida fusion que misturava sabores asiáticos e nordestinos,
convidados do Brasil e da Coreia convivendo harmoniosamente. Foi a celebração perfeita de uma união que havia começado com uma jovem chegando de bicicleta para uma entrevista de emprego. A empresa continuou crescendo, expandindo para outras cidades brasileiras e se tornando referência em colaboração intercultural. Mariana assumiu a vice-presidência da filial. Hyun-woo se estabeleceu definitivamente no Brasil, e juntos construíram não apenas um negócio bem-sucedido, mas um modelo de como diferenças culturais podem se tornar forças complementares. Hoje, 5 anos depois daquela primeira entrevista, eles têm 2 filhos que crescem bilíngues, uma empresa que emprega centenas de pessoas, e uma história de amor que começou com admiração profissional e evoluiu para a parceria completa de vida. Mariana ainda vai trabalhar de bicicleta às vezes, e Hyun-woo aprendeu a fazer moqueca de camarão. Sabe o que mais me impressiona na nossa história? Disse Mariana numa tarde recente, observando o movimento de Salvador da janela do escritório. Como tudo começou com a disposição de 2 pessoas muito diferentes se conhecerem de verdade. Hyun-woo sorriu, abraçando-a por trás. E como uma bicicleta vermelha mudou completamente nossas vidas. A história dele se tornou lenda na empresa. Exemplo de como oportunidades inesperadas podem levar a transformações extraordinárias. E tudo porque uma jovem brasileira teve coragem de chegar de bicicleta a uma entrevista importante. E um executivo coreano teve sabedoria para enxergar potencial onde outros viam apenas informalidade. Às vezes, os melhores destinos começam com os encontros mais improváveis.